É aquela velha história, né, do nosso eterno quebra-cabeça, né, para ir montando, 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 Uhum. não sai disso. E a vida toda é assim. E nós vamos ver o período edípico para Kohut, um pouco em Freud e a passagem para Kohut, né? É uma pincelada, né? Quer dizer, o Kohut é mais fácil de entender, mas o Freud, naturalmente, que eu não vou entrar nos pormenores, mas o suficiente para se entender a ideia, né? Uhum. Porque o Freud ele colocou, ele estruturou a psicanálise em cima do complexo de Édipo, né? Então, em cima do somático, das pulsões, né? Que tende à descarga, nós já vimos isso, e lá em torno de 4, 5 anos tem o famoso complexo de Édipo, e é ali que se estrutura a personalidade. Então, nesse sentido, Freud é determinista. Todos passaríamos por esse complexo de Édipo. Ou a gente vai cair para a neurose, ou não vai cair, ou vai cair para o que eles chamavam de perversão, quando não é neurótico, ou não ia avançar, ia ficar para trás, aí é psicose, enfim, etc. E aí a personalidade não se estrutura dessa maneira. E o ideal, entre aspas, seria o neurótico, né? Quer dizer, Uhum. todo mundo é neurótico. E o que o Kohut pondera, então, era inevitável. O complexo de Édipo é universal para Freud. E o que o Kohut pondera é o seguinte: o fato de todo mundo ter em algum momento uma cárie não significa dizer que ela seja normal. Né? Ele faz essa analogia para dizer que o fato do complexo de Édipo se aplicar a um grande número de pessoas, ou até a todo mundo, né? Não significa dizer que é normal, quer dizer, que necessariamente deve acontecer o complexo de Édipo. O que ele propõe é um período, uma fase edipiana, uma fase que não se qualifica como normal ou patológica, mas corresponde apenas a um período ou fase da vida da criança. A gente vai entender isso bem. Mas antes de seguir, eu vou passar um videozinho, aliás, são dois vídeos. Um, que é o Totem e Tabu, o mito da horda primitiva, que é a horda que matou o pai, não sei o quê, e depois o complexo de Édipo, a história de Édipo, que reedita, né, de alguma maneira, esse mito da ordem primitiva. Mas eu vou passar para a gente depois ter uma ideia. En este video vamos a hablar de Totem y Tabú y el mito de la horda primitiva. Totem y Tabú es un ensayo metapsicológico que publica Freud entre 1912 y 1913. Intenta dar cuenta de la persistencia de cierta realidad psíquica desde un pasado remoto, a través de una hipótesis ad hoc de el tipo debe de haber habido. Específicamente lo que el libro plantea es un paralelismo o analogía entre el surgimiento del totemismo, la exogamia, la prohibición del incesto, el surgimiento de la cultura y el actual complejo de Edipo. Dicho de esta manera, es algo complejo, pero lo vamos a ver paso a paso. Para Freud, las sociedades humanas, los primeros grupos humanos, se organizaban en torno a un padre terrible o protopadre, que no puede ser llamado padre propiamente dicho. Era más bien un macho alfa que se regía por la fuerza que tenía, gozaba de todas las mujeres y hombres del clan, reproduciéndose con todas las hembras y teniendo bajo su control a todos los hijos. De esta forma, si alguno quisiera disputarle su lugar, él le expulsaba del grupo o le mataba. En cierto momento, cansados de este tipo de abusos, los hijos, hermanos entre sí, se alían junto con las madres, hartas de que sus hijos sean asesinados o expulsados, para derrocar al padre terrible. Le atacan y le matan para devorarlo. Más bien le devoran
para introyectar su fuerza, su poder, y en el proceso muere canibalizado. Ahora bien, luego de esto se introduce la culpa, pues a posteriori recuerdan que este padre terrible además era un padre, es decir, era el proveedor, protector, cariñoso a veces con alguno de los miembros del clan, y por lo tanto a posteriori se convierte en una figura paterna. Y ellos pasan a ser hermanos. Por lo tanto se interioriza la ley. Esta ley de prohibición del incesto, que era lo que encarnaba físicamente la fuerza del padre terrible, pasa a ser representado por el padre. Entonces se prohíbe el incesto y matar nuevamente al padre en particular y matar en general. Esto lo que posibilita es que los clanes tengan que aliarse con otros clanes, intercambiar mujeres en matrimonio para no casarse con miembros de la misma familia. De esta forma surgen alianzas duraderas, forjadas bajo este nuevo vínculo familiar, y se va desarrollando la cultura. Para Freud, el complejo de Edipo reedita este mito antiguo en cada nuevo pasaje generacional. Hasta aquí nuestro repaso de Tótem y Tabú y el mito de la horda primitiva. Recuerda que si te ha servido para repasar, puedes darle like, y que todo lo que he dicho está bien resumido y redactado en la caja de descripción del video. Na verdade, é um resumo do este mito, né? É um resumo do mito, e que vai reeditar com o Édipo, e ele classifica, então, o famoso complexo de Édipo. Agora eu vou falar a história do Édipo, né? E é bem interessante, porque a gente vai ver depois, aí a gente vai seguir com mais com Édipo mesmo. Mas de onde ele tirou o complexo de Édipo? Ele vem lá de Tótem e Tabu, né? E traz essa reedição, onde ele propõe que todos nós passamos por isso. Quer dizer, você deseja matar o pai para ficar com a mãe, e acaba abdicando disso, né? Em função da culpa, porque tem isso, mas em função também de não ser castrado, no caso do menino. E a menina, ela para Freud, ela já é castrada, ela já se vê castrada, e ela só vai resolver o Édipo dela quando se ela um dia tiver um filho homem. Quer dizer, isso é uma coisa extremamente ultrapassada, ninguém aceita essa proposta de Freud, pelo menos que eu conheça, mas, no caso da menina, mas foi assim que ele colocou, né? E é isso, quer dizer. Na verdade, o Corrute questiona isso tudo e não diz que isso é universal, e sim é uma questão mais cultural, é uma questão mais da relação entre os pais e os filhos. Vamos ver devagarzinho. Em um dos reinos de maior prestígio da Grécia, nascia um menino, filho do rei com sua jovem e bela rainha. Contudo, o nascimento da criança, herdeira da casa real, não foi nada auspicioso. Em sua visita ao templo de Apolo, foi profetizado ao rei que o nascimento de seu filho primogênito seria o motivo de sua morte e a ruína de toda a sua família. O rei, convencido de que algo deve ser feito, convence a rainha que, para o bem de todos, a vida da criança deveria ter seu fim. O bebê é entregue a um servo do rei, que deveria levar a criança até o Monte Citerão. O menino teve seus pés perfurados e uma corda os atravessavam. O garoto deveria ser pendurado em uma árvore pelos pés e ser deixado aos cuidados das feras. Porém, o servo não foi capaz de abandonar a pobre criança e a entregou a um pastor estrangeiro que por ali passava com seu rebanho. O pastor desamarrou os pés da criança e tratou de suas feridas. Ele batizou o bebê com o nome de Édipo, que significa o de pés inchados. O pastor, por sua vez, era muito pobre e, por não ter condições de criar a criança,
decidiu levá-la ao seu soberano, o rei de Corinto. Pólipo e sua esposa reinavam sobre Corinto, mas não tinham filhos, e por isso decidiram adotar Édipo como seu próprio filho. Édipo cresceu e era belo, forte e astuto, e vivia feliz como o príncipe herdeiro de Corinto. Contudo, durante um festejo no palácio, um dos nobres insulta Édipo, dizendo que ele não é digno de ser o herdeiro do trono de Corinto, tendo em vista que ele é um estrangeiro. Édipo não tinha ciência de que ele era um filho adotivo e questiona o rei Pólipo sobre a verdade. Mas este desconversa e lhe diz para não dar ouvidos à palavra de um bêbado. Édipo, insatisfeito com a resposta do rei, decide buscar a verdade no oráculo de Delfos. Apesar... Você há de matar seu próprio pai, casar-se-á com sua mãe e deixará uma descendência vergonhosa. Édipo fica desolado com tão nefasta profecia e decide abandonar Corinto para evitar que mate seu amado pai e tome sua mãe como esposa. O jovem vagou consternado pelas estradas da Grécia, até que em uma encruzilhada ele se deparou com o Senhor em uma biga acompanhado de seus servos. A estrada era estreita e por isso um dos servos jogou Édipo para fora da estrada para dar passagem à carroça de seu senhor. O jovem estava cercado por agressores, mas sua força, agilidade e juventude permitiram com que o jovem derrotasse todos os oponentes. O velho senhor e seus servos estavam mortos. Apenas um dos criados conseguiu fugir. O príncipe de Corinto continuou a vagar pela Grécia, até que se deparou com a notícia de que um terrível monstro aterrorizava a região do reino de Tebas. Édipo, se sentindo empoderado após sua recente vitória, se dirige a Tebas para confrontar a temível esfinge e marcar seu nome no panteão dos heróis. A vil criatura ficava sobre uma rocha próxima à entrada da cidade, e todos aqueles que dela se aproximavam ouviam a seguinte frase proferida pela esfinge: Decifra-me ou te devoro. E logo após, a criatura apresentava um enigma àqueles que ousavam se aproximar. Todos que tentaram desvendar o enigma da esfinge fracassaram e foram devorados. Creonte reinava interinamente sobre Tebas, que estava de luto devido à morte do rei Laio. Após perder seu primogênito para a esfinge, Creonte decreta que concederá àquele que derrotar a esfinge a mão de sua irmã Jocasta em casamento, que era rainha e viúva do rei Laio. E assim este herói se tornaria rei de Tebas. Édipo fica frente a frente com a esfinge. Esta se pronuncia: Decifra-me ou te devoro. De manhã tenho 4 pernas, ao meio-dia 2, e quando chega o crepúsculo tenho 3. Dentre todas as criaturas é a única a mudar o número de pernas. Mas quanto maior o número de pernas, menor sua rapidez e força. Édipo encarava a esfinge enquanto refletia sua resposta. Esta já lambia os lábios, esperando por mais uma refeição. Então, o rapaz profere sua resposta. A resposta é o ser humano. No alvorecer de sua vida, ele engatinha sobre seus braços e pernas. No meio da vida, ele caminha sobre 2 pernas. Já no fim da vida, para caminhar, ele faz uso de uma bengala. A resolução do enigma cobriu a esfinge de uma vergonha insuportável, e esta se jogou do alto de um precipício. A esfinge estava morta. Tebas. Após derrotar a terrível esfinge, como prêmio, Édipo recebeu a mão da rainha Jocasta em casamento.
e se tornou rei de Tebas. Com a rainha, Édipo teve 4 filhos, os meninos Eteócles e Polinices e as meninas Ismênia e Antígona. Muitos anos se passaram, uma peste passa a assolar a cidade de Tebas e muitas vidas passam a ser ceifadas pela doença. Desesperada, a população recorre ao seu rei, que já havia salvado a cidade no passado, e suplicam para que Édipo salve a cidade novamente. O oráculo de Delfos revelou que a peste persistirá até que o culpado pela morte de Laio, antigo rei de Tebas, seja expulso da gloriosa cidade fundada por Cádmo, a qual Creonte sugere que seja chamado Tiresias. O velho era um notório adivinho e com a ajuda de seus poderes o criminoso poderia ser encontrado. Você insistiu em buscar sua própria ruína, pois saiba que o ímpio que profana nossa cidade és tu, rei de Tebas. Tirem este homem da minha frente. Ele não passa de um velho demente. A rainha Jocasta, que a tudo observava, tentou acalmar os ânimos de seu marido e de seu irmão. Neste momento é anunciada a chegada de um mensageiro vindo de Corinto, cidade onde os pais de Édipo reinavam. Meu senhor, trago tristes notícias de Corinto. Seu velho pai faleceu, e por isso deves voltar à sua amada cidade e assumir seu trono como herdeiro do rei. A notícia que me traz é triste, mas mesmo assim me proporcionou grande alívio. O oráculo havia previsto que eu mataria o meu próprio pai e que me casaria com minha mãe. Vês, Édipo, a palavra dos oráculos não possui mais valor. O velho rei de Corinto morreu sem a sua intervenção. Mas e se meu velho pai morreu devido à tristeza e o desgosto por eu tê-lo abandonado? Não é prudente retornar a Corinto e correr o risco de acabar me casando com minha mãe. Não se preocupe, meu rei. A rainha não é sua verdadeira mãe. Ela apenas o adotou. Como pôde saber de tal segredo? Pois fui eu que te entreguei a ela quando era apenas um bebê. Você foi entregue a mim quando eu passava com meu rebanho por essas terras e me foi entregue com os pés perfurados. Jocasta, desolada, cai em prantos e corre para seu aposento real. Édipo não entende o motivo da reação tão exaltada de sua esposa. Enquanto Édipo conversava com o mensageiro, lhe foi informado que foi trazido à corte a única testemunha do assassinato do rei Laio. Você foi-me entregue pela rainha Jocasta, que colocou em meus braços seu filho com o rei Laio, para que fosse entregue às feras do Monte Citerão, para evitar que uma terrível profecia fosse cumprida. Neste momento de revelação, fez-se a luz sobre toda a escuridão que deixava cego o pobre Édipo. Sua profecia havia se cumprido. Ao tentar fugir de seu destino partindo de Corinto, Édipo, na verdade, correu de encontro a ele. Mas a penúria de Édipo ainda não havia chegado ao fim. Chega a notícia de que a rainha Jocasta havia cometido um ato desesperado. Édipo deita no chão o corpo já sem vida da rainha. Ele retirou os broches de ouro que seguravam o vestido da rainha e com as agulhas perfurou seus próprios olhos. Malditos sejam meus olhos, que testemunharam tão hedionda cena. Por isso eu os mutilo, para que eu não possa encarar meus pais no reino de Hades. Édipo transferiu sua coroa real para seu cunhado Creonte, que cuidará do reino até seus filhos alcançarem a idade para reinar. A Édipo foi entregue o cajado dos desvalidos, e o desgraçado rei foi conduzido por seus próprios filhos até os portões da cidade. Sua filha mais amada, Antígona, estendeu-lhe o braço e decidiu acompanhar seu pobre pai no exílio.
Para Édipo, a presença de sua filha ao seu lado só poderia significar que os deuses finalmente se apiedaram do homem tão cruelmente perseguido desde o início de sua vida. Essa é a história. Quer dizer, é que a gente vai ver, né? O Édipo é a vítima nessa história, ele não é o culpado. Está sem som. Então, o que o Corrute vai ponderar, tem essa chargezinha assim, como assim não superei meu Édipo, não entendi. Aí o que seria o analista Freud diz, espere um minuto, garoto, o que acha da sua mãe? Ela é incrível, linda e amável, não há mulher igual no mundo. E o que acha de mim? Um empecilho feio, detestável, e se pudesse o mataria. Você ainda age assim, entendeu? Quer dizer, seria na visão do Freud, aquele, né? E isso é universal, como se o Édipo quisesse matar o pai. E ele fugiu o tempo todo para não matar o pai, mas o destino determinista estava lá previsto que ele ia cumprir aquela ideia pré-determinada, né, na vida dele. Agora, o Corrute vai dizer o seguinte, que se a fase edipiana for vivenciada com sofrimento devido à falha empática por parte dos self-objetos parentais, quer dizer, se o pai e a mãe não acolherem a criança como deve naquela fase edipiana, 4, 5 anos, ocorrerá sim a derrocada do self, quer dizer, o self não será apoiado, ele não vai se estruturar adequadamente, ou até não se estruturar, e onde os impulsos, aí sim, incestuosos e destrutivos, e o temor aos pais são vivenciados pela criança durante o período de piano sob a forma de complexo de Édipo, como foi descrito pela psicanálise clássica. Quer dizer, mas se você tem uma fase edipiana com alegria e compreensão por parte dos pais, né? A criança vai viver o estágio edipiano, mas não o complexo edipiano. Ela não vai querer matar o pai para ficar com a mãe ou matar a mãe para ficar com o pai, nada disso. Ela vai, com alegria de viver, passar por aquela fase de desenvolvimento. É assim que o Corrute coloca, quer dizer, não há um conflito, porque o Édipo, para Freud, é um conflito, o complexo é um conflito. E como conflito, a gente viu que o self apoiando não vai minimizar os conflitos, vai, na verdade, estruturar o ego, e ele vai lidar bem com o id e superego, então não vai haver conflito, vai passar com alegria. Então, esse estágio irá proporcionar sentimento de orgulho pela realização da conquista de uma etapa evolutiva do desenvolvimento, né? Oferecendo uma autoafirmação, capacidade de afeição e alegria de viver. A criança, então, vai vivenciar o período de piano, o estágio de piano, onde não experimentará conflito ou sofrimento. Ela vai ficar feliz de crescer, ela vai admirar o pai, vai até dizer, eu quero amanhã ter, se eu for uma menina, né, um marido igual ao meu pai, ou uma mulher igual a uma esposa igual a minha, mas não no sentido de querer ela não quer se livrar do pai ou da mãe, eles funcionam como ideais, né, como ideal de conquista. Por isso que eu dei que você é um bom exemplo, Rodrigo, porque a forma como você mostra para a gente que você está lidando com seus filhos é muito empática, é muito carinhosa, é muito respeitosa, você admira seus filhos, isso que você passa para a gente. Então, você está sendo um pai empático. Então, dificilmente, se isso se manter, e a sua esposa também se manter dessa maneira, né, os dois aceitarem isso, né, dificilmente, não, de acordo com o Corrute, não vai haver conflito edipiano, e sim uma fase natural da vida, né, até em função da cultura mesmo. Né, a gente passa por isso, porque a nossa cultura é muito assim. Mas não quer dizer que seja universal no sentido como Freud colocou. E se a gente for... Vocês podem interromper, viu? Eu estou seguindo aqui, mas
pode interromper. A peça, se a gente for ver, remete ao princípio de uma complementariedade psicológica, ou seja, ao Édipo culpado, que ele sente culpa, porque ele é, e a um Édipo trágico, porque é uma tragédia. Na verdade, é mais uma tragédia do que uma culpa, né? E se a gente observa a peça logo de início, a gente pode perceber que uma leitura, se feita somente do aspecto policial, ou seja, do sentimento de culpa por um crime, fica um recorte bastante simplificado dessa obra, porque não é uma obra que se reduz a uma questão policial, é uma tragédia, né? E isso é muito bem falado pelo Cury, sobre certos aspectos, o Édipo Rei pode ser considerado a primeira peça policial conhecida. O Édipo Rei, entretanto, é muito mais do que uma simples peça policial. É talvez a mais bela de todas as tragédias gregas e certamente uma das mais perfeitas de todos os tempos. Édipo era um rei com potenciais e talentos que viu na sua história todo o impedimento para se realizar. O Corrute não fala que você nasce para realizar seus potenciais genéticos e de talentos, né? E o Édipo tinha tudo para se realizar. Ele era para ser rei, ele era para ser, e foi, né? Mas sempre ligado a esse karma, essa maldição. né? Essa maldição, obrigada, Lobo, em cima, né? Caindo na desgraça daquilo que poderia ter realizado, mas não conseguiu. Édipo teria um futuro promissor em Corinto, terra de seus pais adotivos. Contudo, Édipo não conseguiu ser rei de Corinto e, além disso, perdeu o reinado de Tebas. Uma tragédia, uma tragédia. E se a gente pensar o início trágico desse bebê, um recém-nascido que foi rechaçado por seus pais, que funcionaram como self-objetos cruéis, porque tá bom, quer se livrar da criança, mas precisa perfurar os pés, botar de pendurado para ser devorado. Isso é uma coisa assim bárbara, né? Não é uma coisa, então desce para uma pessoa como, enfim, como aquele que pegou, não tinha recurso, entregou lá né? Mas não, era uma coisa cruel, né? Já a mãe, Jocasta, ela mesma, pessoalmente, por determinação do Laio, deu o seu filho recém-nascido a um pastor para que fosse morto dessa maneira. Quer dizer, é inconcebível isso, é uma coisa, né? O neném teve seus pés perfurados e amarrados por determinação do Laio, tendo sido a seguir abandonado no Monte Citeron para morrer aos poucos. Gente, pelo amor de Deus, olha só, olha aquela criança aí, imagina pegar uma criancinha dessa, fazer uma barbárie dessa. E aí o nome é Édipo, né, que significa pés inchados. Aí o Corrute fala em dois tipos de ansiedade. A ansiedade primária é referente ao sentimento que o indivíduo tem de estar se desintegrando. Então, ele fala que o temor não é somente a perda do amor à morte, mas a perda do contato com a realidade. Principalmente, além disso, experimenta o pavor de sentir-se privado das relações humanas, com todo o significado que a privação do humano apreende. Por exemplo, quando ele até dá o exemplo dos astronautas, o medo é se desligar da questão humana, é deixar de se sentir humano. Isso é que é a grande tragédia, a grande ansiedade primária. Quando isso acontece, ou você consegue, é que vem a secundária, é quando os impulsos sexuais destrutivos, aí já tendo vivenciado a ansiedade primária, de alguma forma ela não... Boa noite. Boa noite. Não se desintegrou, né? A criança não se desintegrou, não conseguiu de alguma maneira superar aquilo, criar uma defesa para aquilo, né? Ela consegue de alguma forma manter uma estruturação, mesmo que patológica. Aí ela vai se tornar agressiva e hostil em relação aos pais. Aí sim, quer dizer, então você quando quer matar o pai, a mãe, que vê o complexo de Édipo, é secundário, é porque primeiro você se sentiu desamparado, você se sentiu largado, você não se perdeu a sua humanização, o contato com as relações humanas, você deixou isso, aí você
ou você se desintegra ali e até morre, ou você vai criar uma defesa, uma condição secundária, aí você vai se tornar uma pessoa agressiva e hostil, né? E ele exemplifica um desejo dos astronautas exatamente de se reunirem com a Terra. O que se teme não é a extinção física. O que foi? O que se teme não é a extinção física, mas a perda da qualidade de humano, a morte psicológica. No presente contexto, gostaria de chamar a atenção para duas passagens de minha obra, isso é Corrute falando, né? Em particular, a história referente ao desejo dos astronautas de se reunirem com a Terra, que afirma e ilustra o fato de a ansiedade de desintegração repousar no termo de ser permanentemente privado de significado humano, contato humano, experiência humana, e deste medo ser ainda maior que o da morte. Quer dizer, se teme mais essa perda do contato, do vínculo, do sentimento, da experiência com o humano, do que a morte em si. E é interessante, né, porque a gente vê nessa fala do Corrute sentimentos, né? É a experiência que você sente em relação da desintegração, enfim. Ele está falando de sentimento o tempo todo, né? De sensações, do sentir o tempo todo. Só que ele não usa o termo sentir nem sentimento, ele fala de experiência, ele fala de outra forma. Édipo tem a sensação de ter perdido o contato com o humano, pois Édipo experienciava a si mesmo, após o conhecimento da sua história, como nada. Ele se sentiu um nada, né? E Édipo em Colono, ele escreve assim, né, a peça: hoje que nada sou, volto então a ser homem. Quer dizer, hoje que nada sou, né? A vivência de desintegração é muitas vezes experienciada como uma queda em um abismo, onde não há chão nem teto, não há contorno. O sentimento de desintegração do self pode levar o indivíduo à automutilação, pois mutilar-se seria uma tentativa de sentir-se vivo através da dor de seu corpo. Tem gente que se machuca, se corta, se vê para se sentir vivo. Não é uma agressão no sentido de destrutividade, mas ao contrário, é porque ela não está se sentindo, a pessoa não está se sentindo viva, então ela vê o sangue saindo, ela vê que tem vida. É claro que isso é patológico, mas tem situações assim. Édipo, ao tomar ciência de que era o suicídio, que é o suicídio de sua mãe e esposa, manifestou que vivenciava a desintegração do seu self. Ele corria de um lado para o outro e urrando como louco, fazendo uso dos broches da própria Jocasta, mãe e esposa, né? Ele se cega, quer dizer, ele se machuca, ele se mutila, perfurando através de uma automutilação os seus olhos com vários golpes. Quer dizer, se você fizer uma leitura pelo self, ele estava se sentindo desintegrando ali. Quem era ele? Importante que ele não perfurou os olhos, não somente por sentimento de culpa, mas e principalmente por um forte sentimento de vergonha, por um forte sentimento de humilhação. Quer dizer, uma ferida narcísica que toda a sua tragédia deflagrava, debilitando gravemente a estrutura de seu self. Ele dizia assim na peça, né? Fazer com que se acabe a minha vida antes dessa vergonha imensa tombar sobre mim. Ele sentiu foi vergonha daquilo tudo. Aí, justamente, o que o Corrute fala é que o medo de piano primário da menina não são de se defrontar com self-objetos não empáticos, onde o self-objeto pai sedutor, né, fica lá cheio de sedução para a filha, e o self-objeto mãe funciona com hostilidade e competitividade com a menina, não podendo aceitar com orgulho o crescimento de sua filha. É natural que, dependendo da fase, a menininha e o próprio menininho vai ter chegar mais para o pai ou para a mãe, né? E se o outro progenitor, se o pai ou a mãe, que no caso da menina mais para o pai, e se a mãe não admirar esse amor, ela está sendo hostil, ela está sendo competitiva, ela não está sendo um self-objeto empático, que entende que é importante a filha estar ali próxima ao pai, e vice-versa, próxima à mãe também, o pai não aceitar isso, né? E o medo de piano do menino são de se defrontar também, onde
o self-objeto da mãe seja sedutora e o self-objeto do pai funcione com hostilidade e competitividade para com o menino, não podendo aceitar com orgulho o crescimento do seu filho. Quer dizer, o perigo é haver uma erotização e não um carinho, né? Vamos dizer assim. Porque um pai e uma mãe sedutora, ele erotiza a relação, não é que ele queira transar com o filho, é não tornar erótica aquela relação, em si uma relação amorosa, carinhosa, é diferente, né? Da sedução, né? E a menina, de acordo com a psicologia do self, não vai possuir inveja do pênis se encontrar por parte do self-objeto mãe um espelhamento de admiração por sua feminilidade. Quer dizer, se você puder admirar sua filha, né, por ela ser menina, ela não vai ter inveja nenhuma de pênis nenhum. Agora, normalmente, na cultura, eu queria ter um filho homem, que pena, tive uma filha mulher. Isso acontece muito, pronto, ali já deu a marca, né? E o mesmo acontece com o menino. O temor do menino não é o de ser castrado, mas sim de vivenciar o que o Corro chamou de mãe sem rosto, aquela mãe que não é capaz de sorrir, espelhando ao menino o sentimento de alegria por sua masculinidade e existência. O contrário também é verdadeiro. Tem mãe que não consegue admirar seu filho, que não consegue sorrir seu filho. Essa charge, as duas, ela não está nem olhando para os filhos, está lá olhando para outra coisa. Quer dizer, isso existe muito, e isso é terrível para a criança, né? Então, é muito importante esse olhar, essa admiração, tanto para o menino, pela menina, por ser menino e por ser uma pessoa, né? Por ser uma pessoa. E no sexo que ela veio, né? Enfim, isso é fundamental. Na peça Édipo em Colono, escrita por Sófocles, um Édipo com idade mais avançada, avaliando melhor a sua tragédia, Édipo não aceitava ser acusado por um crime. Ele compreendeu que toda a sua tragédia de vida havia se passado no contexto de seus sentimentos em resposta às ações de seus pais. Aí, aspas, a fala de Édipo nessa peça. Se eu pudesse falar agora de meu pai e minha mãe, perceberias que meus atos foram, de fato, muito, muito mais sofridos que cometidos. Seria eu, então, um criminoso nato? Eu que somente reagia a uma ofensa? No meu caso, cheguei até onde fui sem perceber. Meus agressores, ao contrário, queriam destruir-me conscientemente. Não quero que me atribuam como crimes nem esse casamento, nem o assassino. Se alguém aparecesse aqui nesse momento, quereria saber se quem te ameaçava era teu pai ou antes o castigaria? Porque lá na estrada, o Laio tentou matar Édipo também, que ele queria que passasse e foi lá, mata esse cara, quer dizer. Então, né, penso que já 2 vezes, né, ele tentou matar por 2 vezes. Penso que por amor à vida poderias ter o agressor sem maiores indagações quanto ao teu pleno direito de eliminá-lo. É uma história que pegou o Freud, né, pegou só um recorte policial e não fez esse, né? Então, como self-objetos, Laio e Jocasta funcionaram como self-objetos sádicos e cruéis. Édipo, na verdade, foi uma vítima na mão de seus pais. Devemos, contudo, isso é uma outra coisa que Corrute fala, muito interessante. Claro que essa leitura aí da peça está no meu livro, fui eu que fiz, né? Eu peguei o que o Corrute falava e fui lendo na peça, né? Isso aí não é exatamente ele fala sem esses pormenores, né? Que eu coloquei, que eu ilustrei. Devemos, contudo, ser cuidadosos para não atribuirmos a Laio e a Jocasta papéis de vilões, porque também, então o pai e a mãe é culpado de tudo, né? Também não é isso. Também não é isso. Corrute diz não. Também não tem que dizer isso, tem que mostrar, né? Porque isso também seria um recorte simplificado sobre a tragédia de Sófocles. Então, de acordo com a psicologia psicanalítica do self, não há culpados. Caberá a um analista versado em psicologia do self mostrar ao paciente que os seus sentimentos e reações em relação aos seus pais dizem respeito às experiências vividas por ele no início de suas vidas, e que também não deve culpar os pais, pois eles foram o que foram devido aos seus antecedentes emocionais. Muito Quer dizer, bom. não é uma questão, não tem, tudo é culpa de mamãe e papai, né? Que é até um mito que existe, né?
Não. A vida de Jocasta, se a gente for ver, ela era tão submissa a Laio a ponto de aceitar o assassinato de seu próprio filho recém-nascido. Outro aspecto que demonstra a sua nulidade como pessoa foi o fato de ter sido oferecida como prêmio para quem conseguisse exterminar a esfinge. Foi como prêmio por ter eliminado a esfinge que Édipo desposou Jocasta. Quer dizer, ela não tinha voz. Portanto, ambas as situações demonstram uma pessoa sem vontade própria, submissa e anulada em si mesma. Enfim, uma pessoa com forte sentimento de desvalorização, ou melhor dizendo, uma baixa autoestima. Agora, se a gente for ver a vida de Laio, né, nos remetendo aos antecedentes de sua história, verificaremos que, quando jovem, o Laio foi apaixonado por Crísipo. Esse amor, na opinião de alguns autores gregos, foi o início do amor homossexual. Lá era tão apaixonado por Crísipo que o raptou. Pélops, pai de Crísipo, amargurado por esse romance homossexual, praguejou contra Laio. Ele jamais teria descendentes adiante em sua vida. E Laio, ao casar-se com Jocasta, defrontou-se com a punição por seu amor homossexual. Se tivesse um filho, este o mataria. Laio estava sendo condenado por ter amado um outro homem. Então, qualquer um que entre em contato com a história de Laio perceberá o quão trágica também ela foi. Como punição por um amor do passado, um amor homossexual, Laio estava condenado pelos deuses a ser assassinado pelo seu próprio filho. Algo que podemos compreender como bárbaro e cruel para um pai. Assustado, Laio manda matar seu filho. A crueldade com que executou a tentativa de assassinato de seu próprio filho, podemos pensar como uma hipótese, foi proporcional à dor de seu narcisismo ferido pela proibição de seu amor por Crísipo e ainda por vislumbrar no seu filho alguém que ameaçava a sua existência. E esse filho, esse Crísipo, se suicidou lá também, porque quando o pai descobriu, ele se matou. Quer dizer, então, a história de Laio também é trágica. Trágica, é mesmo. Eu não conhecia esses depoimentos. Isso, na verdade, são autores depois que falaram, que contam essa versão. Mas é uma versão bem interessante e bem pertinente. Sim, claro. Conclusão. A relação entre Laio e Édipo já prenunciava uma tragédia antes mesmo que nascesse. Uma tragédia toda ela originada em um amor narcísico. O amor homossexual é um amor narcísico. Esse aspecto da peça de Sófocles está de acordo com o princípio teórico da psicologia que aponta o narcisismo como o fundamental para a estruturação do indivíduo. As pulsões só entrariam em ação com a erotização excessiva e impulso de destrutividade pela derrocada do self, consequente de uma ferida narcísica. Todos ali foram feridos narcisicamente, então só podia ser uma tragédia monstro desse tamanho. É mesmo. É um peso. Não é? É interessante, né? Por isso que eu passei essa história, porque não é simplesmente Édipo matou o pai para casar com a mãe. Não, tem todo um contexto. Um contexto. Que é complicado. Aí quem é culpado e quem é vítima em tudo? Todo mundo sofreu a tragédia, né, narcísica. Jocasta não existia. Narcisicamente, coitada, era desvalorizada. O outro, o amor dele era proibido. Ele feriu o que ele amava, se matou, inclusive. E ainda foi condenado. Olha, se você tiver um filho, ele vai te matar. E o outro nem tinha nascido, já tinha essa praga em cima dele. Muito interessante. Não é à toa que chama-se tragédia, né? É uma tragédia mesmo. É uma tragédia mesmo. São vidas assim envolvidas,
cada uma com a tragédia pior do que a outra. É, é, é Muito uma bom esse texto aí, Bia. Muito bom. mesmo. Ele está lá no meu livro. Na verdade, eu peguei a ideia de Corrute e refiz a leitura, né, pegando a peça justamente para poder exemplificar as coisas que o Corrute falava. Né? E é isso. Uhum. Uma riqueza, né? É, Porque o que a gente conhece é tão simplificado, é, Assim, mas muito tem um mais entendimento humanista, totalmente né? diferente. É muito mais humano. Ele Exato. mostra mesmo que o ser humano é muito mais sofrimento. complexo, do que a gente imagina. Nós É, somos muito complexos. É. Ele fala de sofrimento, né? De sofrimento, fala. É, e não de sofrimento. conflito. Cada um tem o seu sofrimento, cada um carrega a sua cruz, né? Seu Cada um sofrimento, tem sua sua dor é, tragédia pessoal. particular. É, é. Eu acho muito bonito isso, né? Porque se a gente for realmente olhar, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, nada. Quer dizer, É. e por que eles são assim? O que você. Eu gosto muito do Sartre, né? Quer dizer, o que você vai fazer com o que fizeram por você? Hum, Ah, fácil ficar acusando os outros e determinar, e não é, tem saída, né? Você vai ter que viver esse conflito e pronto. Não, é isso. Eu concordo com o Corrute. Culturalmente, a gente tem a fase no Édipo, está presente muito na nossa cultura, mas eu acho que é muito mais assim. E não do jeito que o Freud colocou, ou como querem colocar, que fica uma reedição na mente, da psique. Não, eu acho que é exatamente uma tragédia de sofrimento, né? Por quando você não tem pais empáticos, né? Para o seu desenvolvimento. Eu até Uhum. cito um exemplo lá de uma fase mais adulta, de uma criança que, quando ficou menstruada, claro que aí já é bem adiante, mas não importa, já mostra como era a relação. O pai levou flores, homenageou aquele dia, quer dizer, mostra a alegria da mãe, do pai, pelo crescimento, né? E a mãe aceitando que o pai desse flores, pelo crescimento, pelo amadurecimento daquela filha. Né? Quer dizer, são pais simpáticos. Festejou, né? A menina ter ficado mocinha, né? Muito, muito. Até uma época dessa era um tabu, né? Não se podia nem É, acho. falar de menstruação. pois é, e poder fazer isso, né? Enfim. Agora, o que tenho adiante é um trabalho que eu fiz que a Ana O foi atendida por Breuer. E ela, na verdade, foi vista como neurótica. E eu fiz uma releitura, né, compreendidas a relação dela com Breuer, compreendida à luz da psicologia psicanalítica do self. E como tem muito do Édipo, né, da visão edípica que o Corrute traz, eu fiz esse texto, aqui está resumido, né, mas a gente vai entendendo. Né? Então, o Breuer apresenta assim a Ana, né? Ó, o elemento da sexualidade estava surpreendentemente não desenvolvido nela. Essa moça cheia de vitalidade intelectual levava uma vida extremamente monótona no meio de sua família puritana. Embelezava a sua vida, entregando-se a devaneios sistemáticos, descrevia como seu teatro privado. Todos pensavam que ela era uma mera espectadora. Ninguém se dava conta de seu estado. Fecha. Isso foi Breuer escrevendo. Breuer trata a Ana fala de Ana como sendo uma moça superdotada, incapaz de exercer o seu potencial, por sentir-se cerceada pelos pais que possivelmente refletiam apatia e monotonia para a filha. Quer dizer, ele apresenta ela como não tendo self-objetos simpáticos. E ela desenvolveu um quadro de histeria, como eles chamavam. Né? Então, ela era alguém com enorme sentimento de vazio, adquirido pela falta de empatia de seus pais, em frente às necessidades narcísicas infantis. Isto pode ser observado através de uma de suas comunicações nas palavras de Breuer, expressando as palavras de Ana durante suas crises. Aspas.
Todas as pessoas que via pareciam figuras de cera. Quer dizer, aquela coisa da falta não era humano, né? Era figura de cera. Figura de cera. O que demonstra a internalização de um self-objeto especular frio, apático, mórbido. Uma ferida narcísica que a faz uma pessoa isolada e apática. E o pai dela morreu, né? Então, diante da doença e morte de seu pai, com quem vivenciava a fusão, Ana sentiu-se ameaçada de morte de seu próprio self, demonstrado quando, ao se olhar no espelho, ao invés de ver a sua própria imagem refletida, viu a imagem de seu pai como uma caveira. Quer dizer, ela estava destituída do humano, ela estava naquela fase da desintegração, se a gente for olhar por esse viés da psicologia do self. Não estou olhando pela leitura neurótica, eu estou olhando pela leitura narcísica. Então, o self da Ana se desestruturando. Ela tinha quais são as características? O estrabismo convergente, as paredes do quarto que pareciam vir abaixo, a contratura e anestesia da extremidade superior e inferior direita sendo estendida, inclusive aos braços, a sua escuridão, ela tinha esses sintomas todos na cabeça, a sua incapacidade de pensar, a sua cegueira, a sua surdez, a sua fala somente no infinitivo, comunicando que não havia o sujeito, a sua queda de haver perdido parte de seu tempo, a sua queixa de haver perdido parte do seu tempo, os seus estados inconscientes e o seu sono. Quer dizer, era um quadro muito grave. Muito, nossa. Breuer dedica-se a essa moça de forma especial. Aspas. Por essa época, devotar horas inteiras, diariamente, por mais de um ano, a um único paciente e ainda mais a uma histérica, significava qualidades muito especiais de paciência, interesse e discernimento. Isso está no livro do Jones, Ernest Jones, né? O período com Breuer, Vida e Obra de Sigmund Freud. Quer dizer, o Breuer ia lá todos os dias, né? Ele botava ela para dormir e acordava, enfim. Ana O pegou-se ao self-objeto Breuer como único a entendê-la, a espelhar a admiração e, portanto, o único capaz de oferecer-lhe alguma tranquilidade. Ofereceu a ela a condição da relação humana, o humano, né? Quando Breuer vai a Viena, Ana ela piora em sua volta devido à ameaça de perda do seu, talvez, primeiro self-objeto empático. Olha só o que ele fazia com ela. Um self-objeto que a colocava para dormir, fechando os seus olhos à noite, dando-lhe a sugestão de que não poderia abri-los até o dia seguinte, quando o próprio viria acordá-la, a fim de que pudesse ter uma noite tranquila. Quer dizer, ele se dedicou a ela de uma maneira... Mas naquela época a psicanálise estava nos primórdios, né? Absoluta. Breuer assumiu a função de uma mãe tranquilizadora que coloca uma filha assustada para dormir. Breuer assustada, aí a mulher do Breuer começou a não gostar dessa história, né? Então, ele, assustado com os ciúmes da sua esposa e com os seus sentimentos, aproveitou que Ana se encontrava bem melhor e pôs fim ao tratamento antecipadamente. Sendo incapaz de compreender que tudo se passava no plano do desenvolvimento de uma estrutura narcísica, até porque nem tinha isso naquela época, não tinha essa visão, e nem ele fazia análise, nem nada, né? Não pôde compreender que se Ana estava melhorando, era porque, através da internalização transmutadora, que com o self-objeto Breuer, lembra que você internaliza o self-objeto e faz uma transmutação interna para se tornar estrutura, quer dizer, ela aos pouquinhos estava fazendo aquilo. Ela vinha construindo uma nova estrutura psicológica. Mas quando ele se assustou, ele funcionou confirmando para Ana o temor primário da criança diante do conflito edípico. Então, estou com medo, ele vai, né? A menina teria medo do pai se tornar sexualmente sedutor, ao invés de funcionar como um self-objeto empático, capaz de receber seu afeto. Quer dizer, ela poderia ter entendido que ele que começou a botar a sexualidade na história, não era ela, né? Por outro lado, a menina temeria que a mãe pudesse tornar-se hostil e cooperativa, que foi o caso da mulher do Breuer, ao invés de funcionar como um self-objeto empático, capaz de aceitar o afeto da filha pelo pai com admiração. A ruptura do tratamento, Ana respondeu com uma pseudociência, que provavelmente, segundo o Breuer, já vinha se desenvolvendo há algum tempo. Quer dizer, ela estava na fantasia tendo um filho, né?
Breuer não pôde entender que se Ana se comunicava predominantemente através do corpo, você vê que todos os sintomas dela eram corporais, tal como antes do tratamento, através da fusão com o pai, agora, ao fundir-se com Breuer através do tratamento, sentia-se viva, e nada mais próprio na sua forma de comunicação do que o nascimento de um bebê para expressar esse sentimento. Quer dizer, ela estava se comunicando corporalmente. Breuer não pôde compreender que o bebê era ela mesma, nascendo da fusão com ele. Ele a deixou e chegou a desejar que a mesma morresse, a fim de poupar-lhe os sofrimentos por essa ruptura, visto que Ana havia piorado muito após a interrupção do tratamento. Apesar desse triste desfecho, Ana pôde internalizar muitas coisas boas dessa relação terapêutica. Depois ela conseguiu muita coisa, né? Pôde sair do seu isolamento e colocar em prática o seu potencial, tornando-se a primeira assistente social da Alemanha, fundando um periódico e diversos institutos. Pôde lutar pela causa feminina e, como uma forma de estrutura compensatória, dedicou especial atenção a crianças cujos pais haviam falecido. Na área da sexualidade, continua assexuada, atendendo à expectativa de Breuer, que provavelmente reproduziu a situação real com os seus pais. Aí eu fiz a propaganda agora do meu livro, né? Afinal de contas. Muito bom. Mereço, né? Esse foi muito bom. Muito bom. Excelente. Uma aula que não se perde um Um fiapo, segundo. um segundo, um fiapo. É atenção o tempo todo, atenção plena. Na verdade, é uma outra, dá um outro colorido a uma situação que a gente aprendeu de um jeito É, e dá um outro colorido, né? Uma visão humanista da história, do sofrimento. E foi quando eu dei conta, né? O Ruth fala de sentimento o tempo todo está falando de sentimento. De sofrimento humano ou de alegria. O sofrimento são sentimentos que trazem dor, ou de alegria de viver. Ele diz a criança, para Corrute, nasceu para ser alegre, ter alegria de viver. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para ter alegria de viver. O que é alegria? Sentimento. isso mesmo. Ele mostra, não é, realmente isso, o lado mais humano do ser humano, ou seja, não é só aquilo aparente, não é? Por exemplo, a história do Édipo, não é contada no Freud como uma coisa muito simplista mesmo, né? Aconteceu isso e isso, e aí ele aproveita aquilo para explicar uma questão do ser humano, né? Mas não é só aquilo, aí ele se aprofundou. O que o Corrute faz é isso, né? Ele se aprofunda nas raízes, não é? Da humanidade, mesmo do ser humano, e mostra como ele realmente é muito complexo, não é só uma coisa, são várias raízes, né? Várias vertentes, né? Várias vertentes, exatamente. O Freud ele fica muito em cima do ego, do id, do superego, das pulsões. Quer dizer, ele está muito naquele mundo inicial da matéria que tem que descarregar. Então, ele cria em cima disso a teoria dele, né? Ele foi por outras vias, né? Até entendo, foi por outras vias. Mas o que o Corrute fez, ele adentrou no âmago do ser humano. Ele humanizou. Ele humanizou.